Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu dileto e amado irmão e irmã, bom dia, Deus cuida de você sempre. Que alegria estarmos juntos para dizer que Deus é bom, que nós vencemos com a graça dele. Agradeço a você que nos acompanha aqui na nossa Diocese de Formosa, também em outros lugares da nossa pátria e fora do nosso Brasil, rezando esta oração humilde, simples, que nós chamamos de oração da manhã. Quero compartilhar com você nesta manhã os louvores de Deus, os ensinamentos que Ele quer que nós vivamos para bem celebrarmos os seus louvores diários. Hoje nós lembramos de Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria. Aquele lugar que aqueles três irmãos residiam. Eles são considerados pela Igreja santos e hoje lembramos a memória deles. Ali era um lugar do descanso de Jesus. Você imagina a alegria daquela família aqueles jovens irmãos, a gente não sabe a história, mas que vivia ali numa profunda intimidade de ajuda, e foi tão bonita a presença de Jesus no lar de Betânia. Você imagina você acolhendo nosso Senhor, podendo sentar com Ele e conversar com Deus, vendo Deus encarnado na pessoa de Jesus. O Espírito Divino ali, falando, admoestando. Como deveriam ser felizes esses jovens que tiveram a oportunidade de conviver com nosso Senhor. E aprendeu na presença de Jesus como transformar a vida, sobretudo nos momentos desafiadores. E quem não os tem? E para você que está em grandes desafios, sofrimentos, doenças, câncer e tantas outras dificuldades, a minha palavra para você é: Jesus está caminhando com você, na sua dor, no seu medo, nas suas angústias. A vida espiritual não é construída apenas de grandes acontecimentos. Nós falamos dias anteriores sobre a conversão espiritual, sobre a vida espiritual. Esse deve ser o perfil do católico, ter vivência espiritual interior. Essa vivência, essa vida espiritual, ela nasce principalmente nas pequenas fidelidades do dia a dia. Uma oração feita com confiança, com atenção, um dever cumprido com amor, uma palavra de paz dirigida a alguma pessoa, um gesto de paciência dentro de casa, com a família. É assim que Deus vai moldando, Ele vai tecendo fio de ouro na nossa vida e nos fazendo realmente pessoas profundamente ungidas e busca dentro de si mesmo esses vestígios que Deus deixou em nós a nos criar a sua imagem e a sua semelhança. A gente não tira das coisas fechadas da nossa vida, como o egoísmo, o orgulho, nada. Nós tiramos daquilo que é a marca, que é a digital de Deus na nossa vida. São Bento compreendeu profundamente esse caminho de purificação interior, de crescimento na vida interior. Lá no capítulo 19 da sua regra, que é esse livrinho tão importante que muitas pessoas já adquiriram aí nos mosteiros de São Bento, e algumas já estão lendo e já passaram mensagem para mim dizendo que beleza, que gostaram imensamente da regra, e muitos jovens também poderão encontrar aí os sinais da vocação à vida monástica que você traz dentro de si.
Nesse capítulo, nós temos uma frase que São Bento nos oferece como que falando a oração comum, e ele assim a recomenda. Consideremos como devemos estar na presença de Deus e dos seus anjos. Estar na presença de Deus é uma frase extraordinária. Parece tão simples, mas quando a gente sente mesmo estar na presença de Deus, até o nosso corpo tem reações. O nosso interior se afervelha com a graça de Deus. Antes de pensar nas palavras da oração que a gente vai dirigir a Deus, São Bento nos ensina que nós devemos estar na presença de Deus e tomar posse dessa presença de Deus em nossa vida antes de falar. É gostoso quando você chega no Santíssimo, você respira, ajoelha, contempla que Jesus está ali e deixa aquela presença envolver o seu coração. Aí você começa a orar, a louvar, a pedir, a bendizer a Deus. Porque rezar não é apenas falar com Deus. A nossa presença e a presença de Deus já é linguagem. A gente fala só na unção também com Deus. As monições que Deus dá a nós, essas moções interiores, que não são descritas por palavras, porque são realidades profundas. E colocar-se diante de Deus com respeito, confiança e humildade é uma porta que se abre para que o mistério nos alcance. Talvez seja isso justamente que esteja faltando no nosso tempo na vida dos católicos. Corremos muito, falamos muito, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Mas quantas vezes paramos alguns minutos para perceber a presença de Deus? Em todo o ano eleitoral, eu sempre recomendo aos católicos que são candidatos: vocês não podem faltar à missa no domingo. Vocês não podem deixar de visitar pelo menos uma vez na semana o Santíssimo Sacramento, gente. É indispensável isso. Um católico que quer realmente exercer a política, como dizia o Papa Francisco, a mais alta expressão de caridade, ele não pode estar fora da dimensão da oração, da espiritualidade, porque você carrega a sua espiritualidade para onde você for. E vocês sabem, gente, essas reuniões políticas, elas são extremamente motivadas, às vezes, por orgulho, pelo espírito do mal. E o católico, o cristão que está ali dentro para fermentar, ele precisa ter realmente esta peleja com seu espírito para que possa estar na presença de Deus. Isso é fundamental. Nós não podemos esquecer isso. Não somente vocês que estão disputando pleitos políticos, mas todos nós, o sacerdote, o empresário, o trabalhador público, o operário, todos nós precisamos desses momentos. Quando tomamos consciência da presença de Deus em nós, a nossa maneira de viver, ela começa a mudar. Aí você às vezes não se entende. Como que eu comportei assim? E quando a gente não consegue mudar, que a gente comporta erroneamente, é horrível. Aqui nós precisamos entender que é preciso também falar da prudência. Tratamos melhor as pessoas quando a gente tem prudência. Realizamos o trabalho com mais responsabilidade. Aceitamos melhor os contratempos. A gente passa a ter uma compreensão dos desafios que nós temos. Eu fico muito edificado com católicos que a gente encontra que estão passando por dificuldades tremendas aí economicamente por causa desse desgoverno que nós estamos vivendo, desse ambiente de corrupção, de mentira, de falsidade, de gastação, com esse tanto de ministérios, com tantos gastos. E as pessoas com a sua têmpera firme. Eu confio em Deus. Se eu perder tudo e Deus me conservar a vida,
eu recomeço. É assim que tem que ser. Nós não podemos pensar que nunca vamos ter aquele desafio doloroso na nossa vida. Porque sabemos que Deus acompanha cada passo da nossa caminhada. São Bento não deseja uma oração complicada para os seus monges e para nós também. Ele deseja uma oração verdadeira, uma oração que vai transformando o coração. Também nós somos convidados a viver assim. Antes de iniciarmos uma conversa importante, recordar a presença de Deus. Antes de tomar uma decisão, recordar a presença de Deus. Olha, os nossos jovens, pessoas, nós somos muito ansiosos. Às vezes você tem uma audiência no juiz, você vai tenso. Você vai fazer o vestibular, vai fazer a prova do Enem, um concurso, você fica tenso, ansioso. Toma posse da presença de Deus naquilo que você vai fazer que está te perturbando. É assim que tem que ser. Essa lembrança de São Bento, ela vai mudando a nossa vida. Pois quem vive diante de Deus aprende a viver com a fortaleza do Espírito Santo a vitória contra o orgulho, contra a impaciência, contra o desânimo. E eu quero que me perguntar para mim e quero que você também pergunte. Nós temos vivido conscientes da presença do Senhor na nossa oração, na nossa vida? Os passos, os dias que nós estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos? Porque quando você ora, a igreja está contigo, a igreja da terra e a igreja do céu. A presença de Deus, ela não pesa sobre nós, ela suaviza a nossa vida. Ela nos sustenta, ela nos consola quando sofremos, ela nos fortalece quando estamos cansados. A presença de Deus ilumina quando não sabemos qual caminho seguir. E hoje renovemos esse propósito, viver cada momento da nossa vida na presença de Deus, certos de que Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. Amém. Veja a maravilha do Evangelho de hoje, João 11, 19, 27. É o encontro de Jesus com Marta. Ela lhe diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É uma frase que nasce da dor, mas também da confiança. Logo depois, Jesus lhe responde: teu irmão ressuscitará. E diante da fé de Marta, faz uma das mais belas revelações do Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A esperança cristã, ela não está apoiada nas circunstâncias da vida. Ela está apoiada na presença do ressuscitado no meio de nós. Foi isso que meditamos há pouco. Quem vive a consciência da presença de Deus encontra forças para atravessar as provações sem perder a esperança. Marta sofreu, chorou, perguntou, mas permaneceu diante da presença de Jesus. Também nós, eu, você, que hoje podemos estar diante de situações difíceis, que às vezes surgem do nada, nós devemos permanecer na presença do Senhor. E descobriremos que Ele continua caminhando conosco, sustentando a nossa fé e dizendo: coragem, vai adiante. Assim seja. Passamos juntos a oração do nosso grande Pai dos monges, São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus próprios venenos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Lázaro, Marta e Maria, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José,
valei-nos. Amém.